Três. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia, Bom Padre. dia, tudo bom? Benção. Deus abençoe. Tô com o Deixa eu cabelinho só colocar cortado que um. eu mesmo cortei. Que chique. Deixa eu botar aqui o tema para o pessoal saber o que, que a gente vai falar hoje. Tá bom, É um tema muito importante, por acaso. não é verdade? Peraí. Ih, escrevi errado. Eu escrevi errado, missa errado, mas não tem problema não, deu para entender. Bom dia, amigos, Isabelle. É Bom dia, verdade. Renato. Bom dia a todos que estão entrando aí. Tem que esperar um Padre, pouquinho? sua beça, bom dia. Espera um pouquinho, a gente vai conversando um pouquinho, Tá né? bom. E aí, só para o pessoal entender novamente, né? Tem gente que vai entrando e não vai sabendo o que, que a gente está, que bagaça é essa que a gente está fazendo aqui, Aham. mas é um projeto que a Claire pensou, né? Eu e a equipe, a gente pensou em movimentar o Instagram, acabou que virou um projeto bem bacana, que é conversar com os padres, né, sobre diversos temas. E a gente trouxe até leigos, né, aqui também para conversar com a gente, trouxe professor de educação física, nutricionista, psicóloga, mas a grande maioria foi os padres, né, tanto que o nome aí agora é padre, para a gente poder falar sobre temas específicos, né, e hoje a gente escolheu sobre a importância da Santa Missa, né, a gente achou bacana falar, até porque a gente está vivendo esse momento do pessoal pensar um pouquinho sobre a Santa Missa, essa importância, né? Acho que nunca, eu pelo menos não passei por isso, né? Nunca o pessoal falou tanto da Santa Missa Como como agora, é tem falado verdade. ultimamente, né? De a importância, porque eu tô com saudade, enfim. Eu tô com muita saudade, porque eu vou à missa diariamente, né? Uhum. Então, eu para mim eu tenho sentido um pouco, mas enfim. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai partilhar um pouquinho como é que está o seu tempo, né, aí de quarentena, como é que está a sua paróquia, né, e depois a gente entra no tema específico, beleza, Tá padre? bom, pode ser. Para quem não conhece, seu padre Cleiton, né, eu fotografei, tive a honra de fotografar a ordenação diaconal dele na correria, mas tive, né, me chamou nos 45 do segundo tempo, né, Foi para verdade. fotografia a presbiteral, né, e o senhor já completou agora 5 meses, né, vai para o sexto mês, graças a Deus, louvado seja Deus. E hoje o senhor está de vigário da paróquia São Sebastião e Santa Cecília em Bangu, não é isso? Isso, São Lá com o Sebastião e padre Santa Felipe, Cecília, né? com o padre Felipe Lima, que é o Beleza. vigário episcopal, né? Uhum. E aí, a gente está aqui com o Padre Cleiton para falar hoje um pouquinho, e eu queria que o senhor partilhasse um pouco com a gente como está esse tempo de quarentena aí na paróquia, né? Como está com o Padre Felipe, né? Se estão só vocês dois, se tem mais alguém ajudando vocês, como está aqui. O João Ramos é a segunda vez que ele falando aqui para o senhor cantar o Salmo 99 no final. É um salmo clássico que eu cantava no seminário, né? E toda vez que haviam os momentos de agradecimento, eu cantava no seminário. Cantemos ao Então a gente vai Senhor cantar no um hino. final. Eu não sei a letra toda, porque eu não estou com a liturgia aqui, mas depois, pelo menos o iniciozinho, dá pra gente cantar. Tá ótimo. Então, por favor, a palavra Tudo é bem. sua, né? Para a gente partilhar um pouquinho. Então, a quarentena para mim foi bem exigente. Na verdade, eu comecei a quarentena numa casa onde tinha um monsenhor, o Monsenhor Mário, no qual eu devoto a minha gratidão. Estou aqui, como você disse, há 6 meses e tive a graça de conviver com um sacerdote antigo, um padre mais idoso. Mas o padre mais idoso, ele sempre nos ajuda muito a compreender esse tempo, né? E nos ajuda também a avançar em maturidade. Então, eu estive aqui com ele, né, na casa aqui em Bangu, e ajudei
a estar com ele, a viver com ele esse tempo da velhice, e ele acabou contraindo, né, o vírus, o coronavírus, e infelizmente não resistiu, veio a falecer e eu contemplei esses últimos momentos dele. Isso significa que já veio uma pergunta depois: padre, o senhor também contraiu o coronavírus? Eu também contraí, né? Estou vivendo nesse tempo de quarentena, né? De maneira muito específica, eu já completei 1 mês e 7 dias que não saio de casa, que estou em casa. Depois da morte do Monsenhor se confirmando com o Covid, eu tive que tomar as minhas devidas medidas, né? Até porque eu aqui na casa fiquei sozinho, passei pelos 5 dias mais perigosos da doença, os 5 dias de sintoma sozinho, mas muitas pessoas me ligaram, a paróquia cuidou de mim demais, cuidou do meu psicológico, me ajudou muito. E assim, e estando pouquíssimos meses, eles foram completamente assim abertos a me abraçar como padre novo, a me ajudar. Então, assim, foi um momento importantíssimo para mim, e está sendo ainda, porque a paróquia em nenhum momento me deixou, esteve comigo. Eu também não tenho como não agradecer ao padre Felipe Lima, que foi um homem assim, sensacional, um irmão de fato. Tudo que eu precisei nessa casa, né, durante esse tempo de isolamento, ele me ajudou. E completo o meu isolamento na sexta-feira. Então, depois de sexta-feira, já fico um pouco mais maleável, eu já posso dar uma andada pela rua, já posso contemplar um pouco o sol, porque tenho tomado sol, mas tomado sol pela janela, justamente para não conduzir, não levar a doença, né, adiante. Então, ou seja, são sacrifícios que a gente deve oferecer pelo povo de Deus, são sacrifícios que a gente deve oferecer pela nossa missão. Então, eu digo que o tempo do meu isolamento foi um tempo muito exigente, no qual eu tive que conviver com luto, eu tive que conviver com a dificuldade de, às vezes, infectar pessoas que estão próximas. Eu tive que ter o contato comigo mesmo, adentrar em situações e na minha própria vida de maneira muito nítida em alguns sentidos. Ou seja, foi um tempo, para mim, que eu jamais vou esquecer na minha vida, e que ainda que tenha sido um tempo amargo, eu tô colhendo muita coisa dele. Graças a Deus, né? Que fosse os padres seus paroquianos, né, padre? É verdade. É verdade. No início assim, das missas e das coisas, né? Eu, quando celebrava a missa, né? Na hora do Cordeiro de Deus, que dizia felizes os convidados, e você olhar para os bancos e não ter convidados nenhum, é muito doloroso. Foi muito doloroso para mim. Mas, assim, Deus quis que eu fosse avançando mais ainda nesse caminho e que eu pudesse ter mais contato comigo, que eu pudesse crescer nesse tempo, e é o que eu estou fazendo. E eu espero que Ele, de fato, me guie para onde eu preciso estar com aquilo que Ele quer, né? E é engraçado a gente falar porque vocês têm a turma, só para quem não é do Rio saber, né? Foi uma turma gigante, né? Foi uma turma de 20, não foi? Fomos 20 Foram padres, 20. é verdade. E aí, até me perco na quantidade, né? Que agora há pouco que eu consegui entregar as fotos, só para ter uma noção de tantos que eram. E aí a gente vê, são 20 padres, né, que acabaram de ser ordenados, e aí a gente vê que o tempo mais que esperado pelo sacerdote é a Semana Santa, né? E aí vocês tiveram que se reinventar sem saber o que era. Né? Então, assim, acho que todos os padres se reinventaram, mas eles já sabiam como era celebrar uma Semana Santa, né? Então, eu acredito que para vocês, os 20 que acabaram de... E os outros que eu fotografei, né? Eu fotografei um no Pará, né? Logo depois de vocês, no dia seguinte, eu fotografei outros. Oi, padre, tá por aí? Ah, foi. E aí eu fotografei alguns outros que nesse período, né, ainda não completaram a Semana Santa. E aí a gente vê, coitados, e fala assim, meu Deus, os meus padres amados, eu só pensava em vocês, né? Todos eles desse período depois da Semana Santa do ano passado até essa Semana Santa,
que não celebraram a Santa Missa, né? Então eu acredito que para o senhor, além da Covid, né, que o senhor pegou a Covid, e aí teve toda essa situação do Monsenhor, e depois da sua recuperação, louvado seja Deus que o senhor já tá recuperado, né? Só precisa mesmo completar o tempo de quarentena, né? E Isso. também a Semana Santa, né? Acredito que para o senhor também tenha sido muito difícil. O senhor na Semana Santa já estava com Covid? Não. Não, a contaminação veio. Eu fiz o exame no dia 16 e o teste deu positivo e o médico fez uma memória do vírus e disse que provavelmente eu estaria com o vírus há 3 semanas atrás. Há 3 semanas atrás, do dia 16, o Monsenhor manifestou o início da doença, mas não manifestou nenhum sintoma de Covid. Ele não teve nenhum sintoma de Covid. Eu que acompanhei, vi de perto, assim, não tinha nada. E aí nós levamos ele para o hospital e ele ficou, inclusive, num lugar onde não tinha Covid, porque a gente não imaginava que os sintomas que ele estava tendo também era, né? Então, assim, Uhum. a gente levou de maneira surpresa. E aí, logo depois dele manifestar os primeiros sintomas, aí já automaticamente eu já vim atrás, né? Manifestando Entendi. dias antes, né? Dias antes, perdão, Entendi. dias depois, acho que 6 dias depois dele, aí eu comecei a manifestar. Entendi. Até porque a gente já vai comemorar Pentecostes, então realmente foi fora, dentro desse tempo, né? Não foi na Semana Santa, Não, não né? foi. Então, Contando com tudo acabou isso. que mesclou um pouco. A doença tem de recuperação provavelmente de 40 a 50 dias. E na sexta-feira eu vou completar justamente os 40 dias com o vírus em mim. Então é aí o Entendi. momento em que já se alivia mais o isolamento para depois se ver a possibilidade de um outro exame. Eu não tive mais nenhum outros sintomas depois desses 5 dias. Graças a Deus, né? Então a gente vai. Hoje rezo o terço hoje no Amar Sem Medida com os casais. Vou colocar em louvor e adoração, né, a Deus pela sua Obrigado. recuperação, né, pelo seu retorno já já, né, das suas obrigações aí. Padre, então a gente escolheu falar da importância da Santa Missa, né? Então eu sempre trago um trechinho de alguma coisa que o Papa Francisco falou em algum momento. E aí eu trouxe não sei que ocasião eu achei essa que ele falou em 2017 sobre o que é missa. E aí, assim, o texto é enorme, mas eu peguei um pedacinho, né, que ele fala assim: isso é a missa, entrar nesta paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E quando vamos à missa, é como se fôssemos a um calvário, é a mesma coisa. Mas pensem, se vamos ao Calvário, pensemos usando a imaginação. Naquele momento, sabemos o que aquele homem ali é Jesus, mas nós nos permitiremos se ficar conversando, tirando fotografias, fazendo um pouco o espetáculo? Não, porque é Jesus. Nós certamente estaremos em silêncio, no choro e também na alegria de sermos salvos. Quando nós entramos na igreja para celebrar a missa, devemos pensar nisso. Entro e vou, né, ele botou entre parênteses no Calvário, onde Jesus dá a sua vida por mim e assim desaparece em um espetáculo. As conversas, os comentários e estas coisas nos distanciam de uma tão bonita que é a missa, o triunfo de Jesus. Eu achei muito belo esse pedaço Que bonito. que ele explica o que é a Santa Missa, né? É uma das Sim. catequeses, agora eu lembrei. Ele fez uma série de catequeses sobre o que é a missa e ele começou dia 22 de novembro de 2017, dizendo o que é a missa, o que é a Santa Missa, né? Eu acredito que eu não preciso fazer essa pergunta, mas acredito que se o senhor tem alguma coisa para complementar o que é a Santa Missa, né? Ele explicou bem, mas se o senhor tiver algum complemento para dizer para nós, porque eu sempre falo aqui para os padres, né? A gente tem muita gente que nos assiste que são cristãos católicos, mas eu tenho testemunhas desse um mês que a gente está com o projeto, de pessoas que não são católicas ou que elas não têm uma formação. Então é bacana sempre a gente começar do básico, né, para a pessoa entender o que é a Santa Missa. Acredito que o Papa explicou bem o que é a Santa Missa, mas se o senhor quiser complementar e colocar da sua forma para nos explicar o que é a Santa Missa. Eu acho interessante, né, que ele falou sobre o termo espetáculo, não foi? Nós não Foi. combinamos, nós não falamos nada, né, a respeito dessa live, Não, do conteúdo. Muito bem. não, não. E eu tive contato em Roma com um monge
chamado Dom Inocêncio Gargano. E ele vai justamente falar sobre a contemplação. Ele vai explicar o que é a contemplação. Se eu pudesse olhar para o tempo que eu estou vivendo, eu estou justamente vivendo um tempo de contemplação. E ele vai explicar a etimologia grega da palavra contemplação. E ele vai tirar duas raízes da palavra contemplação. A primeira é a palavra teoria, que se você for traduzir e desmembrar a palavra teoria, você vai ver a raiz primeira do thea, que quer dizer uma visão ampla, e horal, que quer dizer ver. Então, uma das traduções de contemplação para o grego é teoria, thea horal, uma visão ampla. E a outra tradução para a contemplação é justamente espetáculo. Então, da mesma forma como ele usou aí a questão do espetáculo, que é o espetáculo do Calvário, São Lucas, quando vai escrever sobre o Calvário, ele vai justamente chamar aquele momento de espetáculo. É E aí verdade. é muito interessante perceber isso, porque tanto em Lucas 23, 35, né, em que se mostra o povo olhando para aquele momento, quanto em Lucas 23, 47, quando a gente vê justamente o centurião, ele olha, e depois que ele olha, ele fala, realmente ele é o Filho de Deus. E logo depois, né, do centurião, do povo contemplando, as mulheres, elas observam aonde Jesus vai ser posto. E ali também eles colocam que elas contemplavam aquele espetáculo. A palavra contemplação gera essas duas perspectivas, né? Tanto a palavra teoria quanto a palavra espetáculo, né? E se a gente for traduzir a palavra espetáculo, a gente vai justamente chegar a esse olhar contemplativo. A palavra espetáculo vem justamente de olhar e entronizar. A missa não é nada mais do que olhar e entronizar. Eu não sei se você já teve a experiência de alguém que pudesse dizer assim para você quando saiu da missa: ah, eu fui e agora estou aliviado. Você já teve isso? Alguém já falou isso Já, para você? Eu fui já. e voltei aliviado, voltei melhor. Na verdade, muitas das vezes as pessoas podem ter uma consciência da missa de maneira um pouco supersticiosa. Ou seja, eu fui e saiu uma carga, saiu uma coisa. Não é nada disso. É justamente porque na missa, nesse espetáculo e nessa contemplação de maneira muito ampla, nós temos a possibilidade de enxergar a nossa realidade não com os nossos olhos, mas com os olhos do Senhor Jesus. E o que nos deixa aliviado é saber que quando nós vemos o espetáculo da cruz, quando nós contemplamos a cruz, nós vemos como pode um homem sofrer assim por amor. E diante desse espetáculo, que é a Santa Missa, nós olhamos para a nossa realidade, nós olhamos para a nossa vida e vemos que aquilo que sofremos não é nada diante do que Jesus Cristo sofreu. Então, seja, olhando por essa perspectiva, o que nos alivia é olhar que teve alguém que teve capacidade de sofrer por amor, sendo inocente, e nós, muitas das vezes, não conseguimos, de fato, ressignificar a nossa realidade somente com os nossos olhares. Mas nós temos que perceber a nossa vida pelos olhares de Cristo. E a Santa Missa possibilita isso. A Santa Missa, ela abre o nosso coração a contemplar o que Cristo está fazendo para nós. O que Cristo está fazendo em nós. E como o nosso coração pode se abrir em paciência. Nesse tempo em que as missas estão justamente sobre o véu da câmera, a gente pode se sentir pormenorizado, né?
ah, não, eu não tô. De fato, não comungar sacramentalmente é uma dor, é difícil. Mas realmente, nós, quando temos essa capacidade de contemplar esse espetáculo pelo véu da câmera, a gente consegue adentrar a esse mistério tão grande de amor que faz com que o sacerdote, ele, pelo mandato de Jesus, que diz, faz em minha memória, basta com que ele eleve o corpo santo, eleve o sangue santo, e toda a terra se sinta aliviada por esse espetáculo de amor. Então, seja, não que eu esteja defendendo agora que porque estive justamente no isolamento, todo mundo tem que ver a missa pela televisão para sempre. Isso já é justamente uma preocupação do Papa Francisco. Porque é a igreja que faz justamente com que no momento da missa a gente possa levar algo. Talvez você nunca tenha pensado por essa perspectiva, né? Eu preciso levar algo a Deus. Eu preciso colocar algo diante de Deus. A missa não é nada mais do que colocar-se, ofertar-se, colocar o coração diante de Deus. É por isso que o sacerdote, na hora, quando ele vai fazer o prefácio, né, o prefátio, antes de ser feito, de fato, a consagração, acontece um momento em que o sacerdote diz corações ao alto. E o nosso povo responde, o nosso coração está em Deus. Ou seja, todos os corações, todo sentimento, tudo está unido para ser oferecido a Deus. Os nossos corações estão unidos realmente ao coração de Deus. Esse que é realmente o espetáculo, né? Esse que é de fato a contemplação, a teoria. É viver realmente e olhar para a vida de uma maneira ampla. De uma maneira ampla. A próxima pergunta, que a gente fez uma enquete e as pessoas vão mandando, né? Mas a próxima pergunta era até o verdadeiro sentido, né, da missa, mas acredito que o senhor conseguiu partilhar um pouco sobre isso, né? E aí eu queria, acredito que deva ter um significado, e tem um significado, né, sobre o nome missa. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que quer dizer missa, né? O significado, a palavra mesmo. No início, a Sagrada Escritura vai colocar o nome como o partir do pão. A própria Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos, vai explicar com essa perspectiva, o partir do pão. O momento em que os apóstolos justamente eram um só, estavam de maneira comum. Logo depois, a própria evolução da língua da missa vai nos colocar diante da realidade do latim, e no fim da despedida da missa, né? Olha, só um minutinho. A música está atrapalhando o senhor? Senão eu mudo de... Não, de Porque tem maneira uma nenhuma. música acontecendo, não tá... Senão eu mudo de lugar. Então tá bom, pode continuar. Não tá, não. Então, depois, quando vai se tomar uma perspectiva mais litúrgica, né, a missa vai se tomar uma perspectiva mais um pouco francófona, vai ter contato a liturgia com o francês e automaticamente vai se instaurar o latim na Santa Missa, e aí isso já por volta lá do século XV e XVI, lá por volta de Trento, onde a Santa Missa, onde em muitos lugares já era celebrado o latim, se coloca depois como um rito oficial, vai se pegar o fragmento final da Santa Missa, onde o diácono ele despedia o povo dizendo ite missa est, ou seja, vamos à missão. E por conta dessa perspectiva, ite missa est, ficou-se justamente a partícula da palavra missa, se destinando ao rito do culto católico. Entendi. Deixa eu só... porque o pessoal está dizendo que a música está atrapalhando. Eu vou mudar de lugar aqui, só um pouquinho. Porque os meus vizinhos são desses, eles adoram uma música. Então eu vou vir aqui para a sala, só para o pessoal não atrapalhar o pessoal aqui.
Peraí. Enquanto isso, então, eu vou mandando os meus abraços aqui a todo mundo que está participando. A Stephanie Baldasso, ao Gustavo, irmão meu. O Gleiciano, um grande abraço, Diácono, Deus abençoe. A Pamela, minha madrinha, Deus abençoe a todos. Muito bem, gente, muito obrigado. O Vitão, o Vitor Lisboa, a Luísa, minha aluna. Agradecer a esse pessoal, assim, muita gente já tinha pedido para que eu pudesse falar alguma coisa nesse tempo, mas como eu estava vivendo o tempo de luto, estava vivendo o meu tempo, eu preferi ficar quietinho e Sim, viver esse claro. meu tempo de contemplação. Eu peguei no tempo certo, então. Foi perfeito, justamente. É porque aqui em casa tem um negócio, né? Todo dia passa o carro do ovo. Quem participa todo dia. Já teve um dia aqui que a gente teve o carro do ovo altíssimo. Então tem dia que passa o vassoureiro, tem dia que. Aqui em casa passa tudo, entendeu? E aí, para dar uma complementada, às vezes os vizinhos gostam de escutar uma música mais alta, entendeu? Entendi. Mas nada que a gente não possa se readaptar. Então, voltando. Eu até perdi o fio da meada, que se eu puder voltar um pouquinho. Sim, eu estava respondendo o porquê da palavra missa, né? E aí justamente Uhum. expliquei por conta da realidade da missa ter contato com o latim, e aí a partícula justamente do diácono quando despede o povo e diz o ite missa est, ou seja, vamos à missão, vamos ao trabalho. E aí justamente ficou-se essa partícula que reorganiza, né, tudo o que é de fato a missa, né? Esta saída, né, de encontro com o nosso Senhor. Uhum. E a gente tem a missa, que é celebrada pelo sacerdote, mas existem celebrações, né? Eu acho engraçado que a gente vai participar de uma celebração, por algum motivo, né? Que o padre não está por ali, ou ele foi resolver algum problema, e aí a celebração acontece ou com o diácono ou com os ministros, né? E a pessoa no final chama o diácono de padre, é muito engraçado. Mas é porque acredito eu, né, que também é um pouco. Porque não participa das missas, então não tem muito essa vivência de saber a diferença. Mas são coisas sutis, né? Mas que eu queria que o senhor explicasse para nós a diferença, né, da Santa Missa para a celebração feita pelo diácono. Então, tanto feito pelo diácono, quanto feita por um seminarista, ou por até um ministro, né? A celebração, ela tem a distinção de agregar o povo em torno da palavra e em torno da Eucaristia. Mas na celebração da palavra, não acontece o que acontece na Santa Missa, que é o sacrifício de Nosso Senhor. De maneira mística e nos fiéis, Jesus vive a sua paixão, morre e ressuscita. Toda a missa é justamente essa perspectiva. Paixão, morte e ressurreição. É de fato os três momentos assim mais importantes da Santa Missa, diferente totalmente da celebração da palavra. Na celebração da palavra, o povo está completamente em torno da palavra para se alimentar da palavra e para se alimentar da Eucaristia. E a distinção é que na celebração não se vive a contemplação desses mistérios por amor. Paixão, morte e ressurreição. Na Santa Missa, nós somos convidados a nos oferecer, e o Beato Fulton Sheen, que é servo de Deus, mas para mim já é até santo, ele tem uma perspectiva assim de muitas... Eu acompanho desde os meus 14 anos, já leio muita coisa dele, gosto muito dele e acho muito lindo quando ele fala a respeito da Santa Missa nessa perspectiva. Há um oferecimento, de fato nós temos que saber o que levar ao Senhor. E aí nós vamos contemplar a paixão do Senhor. Quando nós oferecemos, quando nós levamos para Ele, né, algo do nosso coração. E depois há um momento de morte, ou seja, é necessário que nós também morramos junto com Cristo. E a consagração é esse momento onde acontece realmente a morte
de Cristo vinculada à nossa morte, à nossa separação do pecado, à nossa separação da desgraça, à nossa separação dos nossos erros. Tem que haver esse momento de ruptura, porque Jesus, na Santa Missa, ele faz justamente essa ruptura. A adoração na Santa Missa, porque acontece um sacrifício. E como era o sacrifício antigo que acontecia? A separação do corpo e do sangue. Isso é que manifesta a adoração. Os antigos sacrificavam o cordeiro e tiravam do cordeiro o sangue, separavam a carne do sangue. É por isso realmente que na Santa Missa acontece também uma separação de carne e sangue. Acontece a separação do corpo, onde o sacerdote diz, isto é meu corpo, e acontece a separação do sangue, figurado no vinho, onde ele diz, isso é o meu sangue. Então ali acontece também uma separação, e essa separação deve também figurar a nossa separação do mal. Tal como Jesus se rasgou por nós por amor, nós temos que nos rasgar por nós também por amor a Ele. E só há vida nova, só há ressurreição quando se morre. O Beato Fulton Sheen diz isso com muita beleza. Ou seja, é necessário que aconteça uma morte. Em toda missa há de se pensar no pecado que se cometeu, na distância que se está do Senhor nessa perspectiva, não é assim? E querer de fato se unir a Ele na ressurreição, onde o Beato Fulton Sheen vai entender que Cristo ressuscita em nós na comunhão. É lógico que a compreensão dele é uma compreensão muito tridentina, muito antiga, né? Mas Uhum. é a compreensão da Santa Missa de fato, e paixão, morte e ressurreição não só acontece nesses momentos que eu apontei, mas acontece em toda a Santa Missa. Em toda a Santa Missa há um momento de nos apaixonarmos e oferecermos coisas a Deus. Em toda a Santa Missa nós temos um momento da morte, um momento da nossa separação do mal, um momento de nos autocontemplarmos, de nos autopercebermos. E em toda a Santa Missa nós também podemos ressuscitar. Em todo momento nós vemos aquele estalo que lhe dá dentro da Santa Missa, aquele momento que você fala assim, meu Deus, eu nunca pensei sobre isso, eu nunca vi sobre isso. É ali justamente um momento do espetáculo, da contemplação, da teoria, no qual você está vendo tudo segundo a realidade e o olhar de maneira completa com o olhar de Cristo. Sábado, a gente estava falando sobre a importância de orar pelos sacerdotes, né? A gente chamou aqui o Breno para a gente partilhar um pouquinho. E aí a gente falava da beleza, né? Que é o próprio Deus obedecer às mãos dos sacerdotes e à voz do sacerdote. E ali ele se fazer o pão, né? A obediência do pão e do vinho se tornar em sangue e corpo de Cristo, né? Como é belo nós vermos isso, mas a gente só vai entender isso quando a gente começa a vivenciar a missa de uma forma, como o senhor falou, contemplativa, né? E Uhum. aí a gente vê que não é uma hierarquia, mas é um fato de acontecimentos que dentro da missa, né? Que ela começa com a saudação do sacerdote, e aí a gente começa com as orações, e depois, logo depois, o se dispor, né, diante de Deus e pedir perdão, e aí vem as liturgias, enfim, até chegar ao final da missa, ela existe um fato de acontecimentos, né, e a gente chama de liturgia, e aí muitas pessoas não entendem me incomoda muito, eu sou uma pessoa que eu me distraio fácil, né, como a gente brinca que tem brincado muito com o padre Fábio de Mello, tudo agora é temperamento, né? Então a gente fala muito de temperamento. Eu, como colérica que sou muito impulsiva, além de ser impulsiva, passou uma mosca, eu me distraio fácil. Né? Então, na missa, eu fico lá na frente, Oi? né? Porque. Oi, tá me escutando? Padre? Aí que a internet dele deu uma travada. Todos me escutam, né? Só o padre que parou um pouquinho. Miau, miau, miau. De volta. Pode ser que ajude. Não foi, padre? Me faz a solicitação.
Ele está dizendo que eu não consigo, que o senhor não pode participar. Deixa eu ver se eu consigo colocar de volta. Bom dia a todos aí que estão entrando. A gente estava com o Padre Cleito e caiu. Estamos retornando. Voltou, Oi, perdão, não sei voltou. se foi eu, se foi Não, você, não sei o que houve. aconteceu, acontece. Então, padre, eu estava falando que eu tenho muita dificuldade, né? Ih, a internet foi? Só porque a gente está entrando nos 40 minutos. Internet, ajuda a gente aí. Como diz a menina, Nossa Senhora da Internet, ajuda a gente. Oi? Pronto, estou percebendo agora. E aí, eu tenho uma grande dificuldade de concentração, né? Como eu estava falando. Eu prefiro ficar lá na frente, que aí eu consigo prestar atenção na homilia, eu consigo prestar atenção nas orações, que são muito bonitas, né? Os oremos da vida. E eu gosto muito. E aí, infelizmente, algumas pessoas elas não têm essa percepção do silêncio e de prestar atenção, né, do que está acontecendo. Isso me entristece. Mas acredito, padre, muito que as pessoas não têm a dimensão da liturgia tão bonita que existe na missa, né? Eu acredito que as pessoas não têm essa dimensão. E aí, eu recebi perguntas bem básicas, assim, para te perguntar. E eu falei nessa missa como um todo. E aí, não sei se. A primeira pergunta que eu queria te perguntar era: essa caiu de novo. Deixa eu ver se ele volta. Oi, Badu, bom dia. Padre Rafael, bom dia. Pensa, a internet do padre não está ajudando agora no finalzinho. Ver se ele consegue voltar. Beijo. Conheci você por ele, que na época era o diácono Cleiton, né? Agora já é padre. Então, o padre caiu e caiu mesmo de verdade tudo. Ele nem tá mais aparecendo aqui para mim. Mas eu vou aguardar mais um pouquinho para ele entrar. A gente está falando da Santa Missa, né? O padre já falou o sentido da missa, o porquê da missa, o santo sacrifício. E aí esperar ele voltar aqui para a gente terminar de partilhar. Porque a gente tem 20 minutos aqui ainda para conversar um pouquinho. A gente tinha muita coisa para falar, mas a internet dele não está nos ajudando, né? Deixa eu ver se ele volta. Bom dia, Alex. Não sei quem tá aqui. Bom dia, Carlos. Bem, Carlão. Bom dia, Patrick. As irmãs Clarissas. Bom vê-las por aqui. Bom dia. Amo as senhoras, viu? Saudade de dar um pulo aí para vê-las. Passando tudo isso, darei um pulo aí no convento. Padre Jones, bom dia, sua benção. Bom vê-los aqui, padres. E ele não voltou. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, voltou. Ele saiu. Vou falar com ele. Os problemas técnicos. Ela que Tainá, um falou, grande beijo. Pessoa ela maravilhosa. te explanou aqui agora que tu tem o 4G poderoso. Ela vai ser freira. E falar em freira, ó, as Clarissas estão aqui comigo. Só, ó, já é um sinal, hein, Que Tainá? Já acho que maravilha. é. Só percebendo, só ouvindo. Um grande abraço às Santas Irmãs. Grande Rezem por mim, abraço, preciso irmãs. muito. Então, nós temos 20 minutos para conversar mais um pouquinho. Então, eu vou ser rápido, senão a internet cai de novo.
Então, eu tenho, como eu te falei, eu tenho grande dificuldade de concentração, né? E aí eu fico com grande dificuldade porque as pessoas falam muito, né? Em volta. E aí a gente percebe que as pessoas não sabem o valor da liturgia da missa, né? E aí algumas perguntas simples e básicas que vieram aqui para mim é se essa conversa, né? Se esse pessoal que se distrai incomoda vocês, se a forma de vestir incomoda o padre, né? Porque a gente fala assim de como se vestir para ir à missa, mas na verdade o que você deve vestir é de forma digna e respeitosa, né, para a Santa Missa. Mas para que você pudesse falar um pouquinho sobre isso para nós, né, de como a gente deve se vestir, como a gente Uhum. deve se portar dentro de uma Santa Missa. É assim, é complicado porque essa questão da contemplação é uma questão muito cultural. Eu não gosto de maneira nenhuma de falar mal do meu Brasil, de maneira nenhuma. E tem muita gente que gosta de ficar vociferando essas coisas. Ah, não sei o que, o brasileiro não presta para nada, não. Não. Mas quando eu digo que é uma coisa cultural, é justamente porque talvez falte-nos abrir a nossa mente para compreender o que é contemplação. A gente às vezes fica muito nessa perspectiva subjetiva de que contemplar é ter um êxtase, é ter uma... Não, não é nada disso. Eu acho que é o olhar da realidade, o entender aquilo que o outro quer transmitir, o desejo de se abrir para entender o que o outro quer transmitir, já nos abre realmente ao passo da contemplação. E falta também entendermos às vezes que a missa é um diálogo. E nesse diálogo de amor, nós falamos e ouvimos. No diálogo é necessário 2 ou mais pessoas. Não pode ser uma pessoa sozinha, que é um monólogo, né? Então, 2 ou mais pessoas. E ali você está com a pessoa de Cristo. E o diálogo, ele tem uma potência orgânica, ou seja, é viva. É muito interessante quando as nossas mães nos pedem algumas coisas e, diante do pedido delas, às vezes a gente fica com a voz dela na nossa cabeça. Como, por exemplo, se nós vamos sair de casa e ela fala assim, leva o guarda-chuva. Você olha para o tempo e fala, meu Deus, o que é isso? Não vai chover, né? Quando você sai sem guarda-chuva, o que acontece lá? Chove. E aí, quando chove, o que vem na sua cabeça? A voz da sua mãe. É como se ela se personificasse na sua frente e dissesse, eu disse para você levar o guarda-chuva. Ou seja, é uma forma orgânica de ter a pessoa em nós. Num diálogo você tem a pessoa dentro de si. A mesma coisa com a Santa Missa. Dentro desse diálogo de amor, nós entregamos parte de nós a Deus. Deus entrega parte dele. Deus se entrega todo a nós. Isso depois vai reverberando ao dia, vai reverberando à vida. Se você não consegue, se você não entra para a Santa Missa, se você não entra para a missa com essa perspectiva, com esse olhar, com essa questão desse diálogo de amor, você vai se interter, vai ser em entretenimento o tempo inteiro com os outros. E aí a maneira de vestir também vai ser uma maneira de dialogar com o outro, uma maneira atrativa, uma maneira... Não precisa de fato você se empacotar, né? Você botar lá a varoa do roupão. Uma Não burca. precisa você estar lá a varoa do roupão, não precisa. O A único que varoa do usa o roupão. roupão é o padre. Quando bota a batina também. Entende? Mas quando, na verdade, é uma forma também de autocomunicação o modo da vestimenta. Então, ser um pouco mais delicado na perspectiva de escolher é uma questão de educação, de evento social, não é assim? Quando você vai à missa, você vai justamente para um evento social. Então, quem que deve ser a atração da missa? Quem que deve falar comigo na missa? Isso também é importante, né? Ter esse olhar, né? De que é Cristo que tem que chamar a atenção, é para Ele que nós vamos. O nosso coração vai estar unido a Ele, nós vamos falar com Ele. Porque senão, se a missa continuar com esse papel social, com esse momento, né? Aí acaba que a gente entra mais em comunicação com os que estão em torno do que com o próprio Deus, né?
Sim, lembrando que a comunidade ela serve para a gente, claro, fazer essa comunicação, mas fora da missa, né? Ah, No justamente. Por exemplo, pátio, na eu hora de já. comer, né? Minha mãe, por exemplo, tem uma amiga, né? E assim, eu quando criança ia muito com a minha mãe e para missa, né? E assim, eu adoro assim a devoção que minha mãe tem. A minha família é muito católica e isso eu acabei recebendo deles, né? E aí, uma vez, uma amiga da minha mãe, na hora da homilia, sentou do lado dela, e falou assim: Lembra daquele negócio que você me pediu? Aí minha mãe, eu sei, mas não é agora não. Ela é então aqui, ó, a revista da Demilos, para você poder, na hora da homilia. Então, seja a revista de lingerie ali para. Você entende? Assim, as pessoas já perderam a dimensão completamente da ideia de diálogo, da ideia de que com quem se conversa, com quem se fala na missa. Então, é Eu, eu fundamental isso. acredito até, padre, que não seja só uma coisa exclusiva da missa, né? Eu penso que as pessoas hoje elas não sabem quais locais elas devem falar, o que devem falar e como falar. E para quem falar, né? Ainda tem isso, né? Porque você vê pelas redes sociais, né? Que às vezes a gente vê muito pessoal falando coisas que não tem necessidade de postar, por exemplo, e isso reverbera dentro da sua vida social, né? Você, por exemplo, está numa festa, você não vai falar de problemas, você está ali numa festa, né? Se você está ali na Santa Missa, você está ali para participar da missa, né? Uhum. E se você participar da missa regularmente, você vai conseguir entender, por exemplo, toda a liturgia que existe dentro toda a parte bíblica, né, que existe dentro das Sagradas Escrituras. Mas se a gente não presta atenção, fica difícil entender também, né? Então, eu acredito que não é vamos dizer, uma exclusividade da Santa Missa, as pessoas não terem o foco na missa. Eu acredito que hoje que seja num todo, né? Que as pessoas elas precisam entender também que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, e até a forma de que você fala com as pessoas, né? Você tem que entender, por exemplo, um sacerdote, né? Como você deve se portar a falar com um sacerdote. Você não vai falar com um sacerdote como se você estivesse falando com a sua amiga que você está falando, conversando, né? Então, É, existe o respeito. Então, eu acredito que as pessoas hoje elas têm essa grande dificuldade de separar onde nós devemos e como devemos se comportar, né? também, de fato. E mais do que isso também, vale a pena a gente compreender que a figura do outro, a pessoa, a gente não imagina que aquilo que a gente diz para alguém, se a gente não pensar na intenção que nós do que falamos, reverbera muito a vida da pessoa, muda muita coisa, é uma mistura de reações químicas, de todas as reações possíveis que pode travar completamente a pessoa, ou seja, não perceber o diálogo entre as pessoas. E o cristianismo ele serve justamente para entrar em diálogo e entrar em contato com o outro e florescer no outro aquilo que ele tem de melhor. Porque o cristão é isso, é ainda que o pecador tenha cometido trocentos mil pecados, Cristo vai olhar justamente para aquilo que ele tem de melhor. E trabalhando aquilo que ele tem de melhor, vai fazer avançar para que ele possa ir vencendo as suas dores e vencendo as suas dificuldades. Nosso contato precisa ser assim. Quando a gente evidencia aquilo que tem de pior no outro, significa que o nosso diálogo, a nossa conversa, a nossa direção ao outro, ela já está de maneira negativa. Então, ou seja, Verdade. quando nós vamos à Santa Missa e não temos essa perspectiva do diálogo e do que vamos oferecer para morrer, para ressuscitar, a gente acaba perdendo realmente a realidade do porquê estamos ali. E aí a roupa, e aí a conversa, e aí o momento da cantina, ir lá para fora fumar um cigarro ou qualquer outra coisa, vai estar muito mais atrativo do que esse diálogo intenso com Deus. Verdade. Vou ficar com essa frase, que é a missa é um diálogo de amor. Eu amei essa frase. É, o, Vou usar ela agora. O Beato Futon Shin também chega a dizer a respeito disso, Tati, que a missa é justamente um diálogo de amor, uma conversa de amor, né, no qual aquele que entra com o seu passo para a conversa, ele já começa amando. Ontem eu, lendo algumas coisas minhas e nos meus devaneios, às vezes aqui do meu tempo de contemplação, eu li uma coisa interessante a respeito da estética e do amor.
No nosso tempo, a estética, a beleza, ela vem antes de amar, o que é um prejuízo. Porque Cristo, se ele fosse antes de amar, ele olhar a beleza da humanidade para morrer por nós, ele não morreria. Por isso, Cristo já Eu tava começa esse frita. diálogo no primeiro pé amando. E é o amor que vai fazer justamente ele avançar para descobrir a beleza em nós, para olhar a beleza em nós, né? E sendo Deus, já via beleza em nós, lógico, mas nós não. Nós temos esse desejo de primeiro avançar em amor, para depois descobrir a beleza. Um filme que retrata muito isso é A Bela e a Fera. A Bela e a Fera vai justamente manifestar isso. Uma mulher que se encanta pela figura da fera, ela primeiro ama a fera e depois ela merece olhar para o que de fato a fera era, né? O que de fato a fera guardava dentro daquilo, né? Talvez você hoje olhe para a Santa Missa como a fera. Eu não quero ir, eu não tenho desejo, eu não tenho, para mim não me faz sentido. Mas é necessário justamente ir avançando, amando cada passo da missa, para depois, na sua própria vida, você descobrir a beleza que ela tem. Bom, a gente tinha muita coisa para falar, inclusive isso é matéria de faculdade para o sacerdote, né? Santa Missa. Uma matéria só sobre isso, né, padre? Mas a gente está com 51 minutos, né? Vou pedir para o final o senhor dar a bênção para nós, mas eu quero agradecer a sua presença, né? Agradecer a sua disponibilidade, mesmo aí na Obrigado. quarentena, mesmo se recuperando, né? Dizer que a minha família ama o senhor, o Caio é completamente apaixonado pelo senhor, né? Que bom. Então, ele trabalhou comigo na sua ordenação, né? Então, ele, ali o Padre Cleiton, ali o Padre Cleiton, era muito engraçado, né? Manda um abraço para Então, ele. ele tem, eu mando assim, ele tem um carinho e um amor profundo pelo senhor, né? Então, a minha família é grata à sua disponibilidade de sempre, que já ajudou o Caio, né? Em algumas situações até da própria escola, de ser aquele debatedor, né? Fiel, Amém. cristão. E ele conseguiu ser, né? Então, Deus sabe de todas as coisas e trouxe o Senhor na nossa vida aqui para ser um amigo fiel da nossa família, né? Então, muito obrigada. Obrigada também pela Cleron por ter nos contratado para estar junto, mesmo que na diaconal tenha sido uma correria, a Tainá sabe disso também, né? Foi Mas uma a gente estava correria. lá, a gente estava junto, mas Deus sabe de todas as coisas e sabe como une almas, né? Eu fico muito É feliz verdade. de poder contemplar o seu ministério, a sua vocação, louvo a Deus, né, por poder ter visto pelo menos o finalzinho, né, da sua caminhada de diácono para sacerdote, Uhum. mas vi o que Deus fez na sua vida nesse curto tempo, né, inclusive de sacerdote. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Amanhã a gente vai ter o diácono Estevão, Diego Estevão, então Ótimo, meu vai ser um irmão. dia. Vem todo mundo assistir. Vem todo mundo assistir. Ele é engraçado, é Amanhã também é um pessoa dia de rir, maravilhosa. porque eu não consigo parar de rir com ele, não sei como vai ser amanhã, mas a gente ri o tempo inteiro junto, mas que o Senhor possa Ele é fazer ótimo. maravilhas na sua vida. Ele é maravilhoso. Então, se o senhor puder dar um pouquinho mais, né, falar para nós as suas considerações finais sobre a Santa Missa, apesar da gente ter 5 minutos, e depois a sua bênção. Amém. Atendendo ao pedido do João, vou cantar só um pedacinho e depois já a bênção, tá bom? Cantemos ao Senhor um hino de alegria. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Cantemos ao Senhor um hino de alegria. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está está no no meio de meio. nós. Pela intercessão de São Sebastião e Santa Cecília, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Um Obrigado, beijo, então. boa Deus abençoe. recuperação, tá? E a gente logo Tá vai estar ótimo. juntos. Um Pode beijo, deixar. fica com Deus. Beijo. Até mais.